Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje eu quero repercutir um dado assustador da ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. E não é uma informação atual, não. É uma informação que já existe há bastante tempo na nossa pecuária. O nascimento anual de 34 milhões de bezerros por ano, anual, filhos, de bois de boiada, ou seja, animais sem nenhuma comprovação genética e que tem um custo altíssimo para o pecuarista. Ou seja, mais da metade dos nossos bezerros, pessoal, vem de barrigas sujas, que a gente costuma chamar na nossa pecuária. O mais grave é quando essas fêmeas são reservadas para serem futuras matrizes. Aquela coisa, Em vez de a gente estar fazendo um melhoramento genético, a gente vai estar fazendo um pioramento genético. Quem está comigo hoje, aqui no nosso podcast, é um grande defensor da bovinocultura brasileira, um médico veterinário, mestre em produção bovina e também gerente executivo da CIA de Melhoramento, que está completando agora, em 2024, 10 anos de Brasil, o grande Marcelo Almeida. Obrigado, Marcelo, por estar com a gente no podcast. Obrigado a você, Mauro, pelo convite, e é uma grande satisfação estar aqui hoje. Vamos lá, então, tentar ajudar o criador a reverter esse quadro assustador e que impede com que a gente aumente a nossa produtividade. Te assusta esse dado das ASBIA? E você estava me dizendo há pouco que não é uma coisa nova, não. Isso já vem sendo informado há bastante tempo, mas parece que agora foi reavivado, para ver se a gente coloca na cabeça do criador que não podemos continuar com esse dado, com esse número, Marcelo. A memória não é o ponto forte da cultura brasileira. Então, às vezes a gente se encontra chocado com velhas realidades. Esse dado é muito antigo, há mais de 25 anos. O saudoso Nelson Pineda trazia essas informações e repercutia a importância de nós trabalharmos reprodutores de maior qualidade genética, reprodutores capazes de levar a pecuária a novos patamares produtivos. E isso, na sua época, trouxe uma grande comoção, a gente entendeu o tamanho do buraco que nós estamos metidos na pecuária, onde mais de metade dos bezerros produzidos são filhos de touro sem nenhuma origem, nenhum indicador zootécnico, nenhum controle sequer genealógico. Ou seja, a gente não sabe nem qual que é a família de que nós estamos tratando nesse caso. É muito difícil a gente olhar para o futuro com uma realidade dessa nas mãos e entender que nós vamos melhorar a pecuária. É muito difícil, a partir de um universo sem nenhuma informação, você querer planejar o futuro. É por isso, então, que a genética vai assumindo cada ano mais importância como um insumo definitivo na pecuária moderna, aonde ela tem um papel fundamental em reduzir tempo, em aumentar a eficiência e aumentar, no final, a rentabilidade do produtor. Bom, grande Nelson Pineda, venezuelano, conheci, tive o privilégio de conviver com ele, fazenda Paredão ali de Oriente, ali coladinho, aquela cidade bonita, como é o nome daquela cidade? Marília, coladinho com Marília ali, grande Nelson Pineda. Ele, inclusive, foi inventor. Eu me lembro uma vez lá que ele levantava muita bandeira. Ele começou uns testes sobre a reatividade, Também a reatividade do boi, A distância de fuga. É um cara que lutou muito pela nossa pecuária. Mas essa é uma cultura antiga do criador. Quando nasce bezerro dele, aí ele aparta os machinhos, vai lá, ele vê o mais bonito e fala assim, não, esse vai virar touro na minha fazenda. Essa é uma cultura antiga aqui no Brasil? É uma cultura, talvez, devido à ignorância da gente colocar na ponta do lápis o tanto que a genética pode mudar a realidade dele. Se nós pensarmos comparativamente, se nós olhamos para o frango, para o porco, que a gente olha com uma ponta de inveja e fala que eu gostaria de ser produtivo como frango, eu gostaria de ser produtivo como porco, mas eles, há muitos anos, utilizam genética como um dos principais insumos dentro da produção. Se a gente pegar hoje a nutrição, a sanidade da ave, do suíno, e trabalhar com uma genética de 10 anos atrás, não precisa ir muito longe não, de apenas 10 anos atrás, a atividade econômica deles está inviável.
Ou seja, eles trabalham com margens tão estreitas que quem garante a permanência na atividade é justamente a genética, que melhorou um pouquinho a cada geração, um pouquinho na conversão alimentar, no crescimento, na qualidade de carcaça, enfim, pontos que vão mantendo a rentabilidade do negócio. E quando a gente olha para a pecuária bovina no Brasil, nós temos uma distância muito grande entre o produtor de carne e o mundo da genética. Muito talvez por culpa nossa, que nós, em algum momento, endeusamos demais o tema de genética e não levamos ao conhecimento do produtor o tanto que ele pode melhorar o seu negócio a partir do uso de genética. Por exemplo, na CIA de melhoramento, quando a gente olha em retrospectiva, há 10 anos atrás, as nossas vacas eram 30% piores. Ou seja, em 10 anos, nós melhoramos um indicador econômico chamado retorno maternal, que é um índice que mede a idade ao primeiro parto, a reconcepção dessa vaca, a qualidade do bezerro que ela produz e o quanto que ela pesa, ou seja, quanto que ela custa dentro da fazenda. E esse indicador saltou de 95 para 125 quilos por ano, ou seja, a nossa vaca passou a ser muito mais rentável do que ela era há apenas 10 anos atrás. Então, é esse tipo de indicador que vai fazer com que o produtor comece a pensar com muito mais cuidado na hora de fazer a sua reposição de reprodutores, de fazer a sua inseminação e desta forma ir mudando a sua realidade. Por quê? Quando a gente fala na inseminação artificial, nós estamos falando aí de 19, 20 milhões de doses utilizadas no ano. E daqui para frente vai ser muito difícil a gente chegar em 25, Mauro, porque nós não temos sequer mão de obra capaz de aumentar a IATF rapidamente no país. Então, a nossa produção ainda será mais de metade dos bezerros feita a partir de touros. Essa é uma realidade no Brasil e em outros países produtores de carne no mundo. Na Austrália, nos Estados Unidos. Então, nós temos que ter touros de qualidade capazes de levar o melhoramento genético para aquele produtor que é a base da pirâmide. Aquele que está lá fazendo bezerro para vender no mercado, que vai virar um boi gordo que vai chegar ao frigorífico. Então, a genética tem que permear essas camadas da pecuária e chegar ao produtor mais singelo lá no final da linha e poder mudar a realidade dele com genética, capaz de mudar a realidade econômica dele. Quando nós olhamos assim em retrospectiva também, olhamos o resultado dos nossos animais abatidos frente ao valor genético desses animais, nós temos uma correlação de 1,5 quilos de peso de carcaça quente por cada ponto de índice CIA. Quer dizer o quê? A cada 10 pontos, eu estou aumentando 10 pontos de valor genético do meu touro, eu estou aumentando uma arroba no gancho do nosso produtor. Ou seja, o usuário dessa genética consegue aumentar a sua produção de carne quando ele usa genética melhor. E aí a gente começa a entender também, Mauro, um fenômeno que acontece nos nossos clientes vendedores de touro, que o cliente do nosso vendedor, do nosso usuário, usuário da nossa genética, no começo ele experimenta os touros de menor pontuação, de um valor de mercado um pouco mais acessível. Na segunda geração, ou seja, na recompra dele, ele passa a acessar os touros mais valiosos, os touros de maior valor genético, que na verdade ele começa a enxergar que o payback do investimento é mais curto, porque ele deixa por animal produzido muito mais resultado, ou seja, o efeito da genética está ali. Então a gente vê produtores pequenos de 300, 400, 500 vacas comprando os melhores touros em valor genético nas feiras e nos leilões que nós promovemos. Isso para mim é fascinante, é a prova material que a genética funciona e leva resultados ao usuário da nossa genética. Marcelo, você disse agora há pouco, eu queria repercutir um pouco mais, que a avicultura e a suinocultura, elas não aguentam desaforo. A margem é muito curta. Por que a bovinocultura tem que aguentar, então? Porque a gente está acostumado culturalmente a margens muito altas. Só que a realidade da pecuária mudou, as margens se estreitaram, nós precisamos ser mais produtivos. E então a genética faz muita diferença. Porque para a gente encurtar ciclos,
nós não podemos fazer isso com os mesmos recursos genéticos que estão aí colocados. Nós temos que buscar animais mais especializados. Nós temos que buscar animais, por exemplo, que tragam a precocidade sexual, que é a principal alavanca econômica na atividade de cria. Não há saída sem precocidade sexual para a nossa pecuária. Pode ter certeza disso, Mauro. Hoje, quando a gente compara aos 53 meses de idade a produção de uma fêmea convencional, de uma fêmea precoce, de uma fêmea super precoce, nós saímos de 1,2 para 2,5 bezerros produzidos aos 53 meses de idade. Ou seja, uma fêmea super precoce, ela é muito mais produtiva, ela é 30% mais produtiva que uma fêmea convencional. O que na genética pode dar para a gente 30% a mais de rentabilidade numa única geração? É uma grandeza fenomenal que a gente pode trazer para dentro da pecuária, explorar a precocidade sexual. Então, quando a gente olha esses indicadores, 30% mais de bezerros produzidos, 25% mais quilos de bezerro produzido até os 53 meses de idade, a gente entende por que nós temos que acessar a genética e passar para essa nova realidade. E tem uma frase célebre do presidente da BIF nos Estados Unidos que fala que você não tem que usar tecnologia. Você não é obrigado a usar tecnologia. Você é obrigado a concorrer com quem utiliza a tecnologia. Então, na verdade, o seu vizinho, o produtor da sua região que usar a genética vai sair na frente, porque ele vai assumir novos níveis de produção e uma rentabilidade muito maior na sua atividade. E, ao final, nós vamos estar concorrendo com ele, que já fez o trabalho de casa e está lá na frente. O pessoal me reclama muito, muitos criadores me reclamam do, entre aspas, do alto preço de um touro melhorador. Como se justifica, como que se faz essa conta para mostrar para esse criador que aquilo não custa, mas vale? Mauro, a conta é bem simples. Primeiro, tudo que você está pagando num touro não é todo o valor genético dele. Então nós temos que decompor esse preço em duas grandezas importantes. Você está comprando um animal que leva o material genético. Ou seja, você está comprando o veículo, a embalagem, o aplicador, vamos chamar assim. Tá? Esse veículo ele tem um valor venal. Hoje um animal desse ele pesa 22 arrobas com facilidade. Tá? Aos seus 22 meses de idade, 20 meses de idade, 22 arrobas, isso é fato que ele vai atingir esse preço. Então, esse preço de 22 arrobas já sai do custo de investimento de genética, porque isso é só o invólucro, é só o vasilhame. Ele vai retornar para você na hora de você descartar esse touro. E, na verdade, ele volta corrigido, porque ele vai subir esse peso de abate e muito até o descarte desse touro. Mesmo você levantando essa bandeira de que um touro ele só pode cobrir no máximo 5 estações de monta? Exatamente. Mesmo com essa realidade, nós vamos falar dela por que a gente tem que pensar nisso. A gente está abatendo de um preço médio de reprodutores, que vamos falar aqui, em torno de 60 arrobas, nós estamos abatendo já 22 arrobas, que é o vasilhame. O restante é o valor genético desse touro, é o tanto que ele contribui para a produção da sua fazenda. Principalmente quando nasce fêmea. Então, principalmente quando nasce fêmea, porque aí está o grande patrimônio do produtor. Quando ele melhora a sua vacada, ele vai aumentando os níveis de produção e eficiência. Então, ele vai diluir o uso dessa genética não em 24 meses que ele está levando o macho dele ao abate, mas em 5 anos de utilização dessa matriz, que é a idade média das nossas matrizes dentro da ceia de melhoramento, por exemplo. Então, fica muito barato quando ele faz essa conta e faz esse efeito diluído ao longo dos anos de utilização e do número de progênies que essa vaca vai deixar na fazenda. E aí há outro ponto muito conflitante na pecuária. Todo mundo acha, Mauro, que uma vaca produz 8, 10 bezerros na sua vida produtiva. Ledo engano. Ah, é? Quando nós olhamos a pecuária de perto e fazemos as contas, por exemplo, dentro da base de dados da CIA de melhoramento, considerando o intervalo entre partos máximo de 15 meses,
A nossa média é maior, né? Acho que é 17 hoje, né? Então, mas quando a vaca não paga a conta dela, quem está pagando a conta dela é você. Verdade. Então, quando uma vaca está produzindo um bezerro a cada, no máximo, 15 meses, e se ela não faz isso, ela é sumariamente descartada, nós temos uma produção média de bezerros ao longo da vida produtiva dessa vaca de 2,8 bezerros. É muito pouco. Então, a gente tem que acertar muito na qualidade do bezerro que eu estou produzindo, porque eu tenho poucos bezerros por vaca sendo produzido ao longo da vida dessa vaca. Então, eu não posso errar, eu não tenho espaço para erro. Eu tenho que utilizar touros provados na inseminação e no repasse da inseminação ou só na monta natural. Mas eu sou obrigado a fazer uso da genética, um bom uso da genética, senão eu vou ter o quê? Uma reposição de má qualidade. Então eu não saio do lugar, passam-se os anos, passam-se 30, 40 anos de trabalho e você está exatamente no mesmo ponto que você começou na pecuária. O que é um perigo, porque os custos não estão como estavam há 30 anos atrás. Eu vou além, eu acho que o cara até regride nesse aspecto. Por exemplo, você levanta a bandeira de um touro cobrir numa estação de monta no máximo 5 vezes. 5 anos. 5 anos, perdão. E a vaca? Quantos bezerros ela pode me dar? Que bandeira que você levanta? Nós temos outro dado bastante interessante, Mauro. Quando eu olho as melhores vacas da CIA e as piores vacas da CIA, eu tenho 3 anos de diferença entre elas. Eu não fiz eu só classifiquei as vacas por valor genético. Isso é muito ou pouco? As 10% melhores vacas e as 10% piores vacas, DECA 1 e DECA 10. Quando eu levanto a idade média das minhas melhores vacas e olho as minhas piores vacas, existe 3 anos de diferença na idade média entre elas, sendo as minhas piores vacas mais velhas. Então, não é tão ruim assim, não? Não, é péssimo, Mauro. Pensa bem, em apenas 3 anos, eu saio das melhores vacas de uma população e vou para as piores, mostrando que a população está melhorando, está numa linha ascendente, né? E então, para a gente que faz melhoramento genético, não faz sentido nenhum eu ficar com uma vaca acima de 5 anos de idade dentro do meu rebanho. Porque esses 3 anos passam muito rápido. Então, a vaca que está iniciando a reprodução, com seus 2 anos e 30 meses com o bezerro no pé, ela é superior à minha vaca de 5 anos e meio, que está lá entre as 10% piores vacas da fazenda. E eu acrescento mais uma coisa aí. Não sei se você concorda comigo, Marcelo. Porque se eu passar de 5 anos com essa vaca e com esse touro, eu vou ficar para trás. Porque gerações já nasceram e eu vou ter animais geneticamente superiores do que aquele rebanho que eu vou estar usando de 5 anos para cá. Perfeitamente. É isso que acontece, por exemplo, com um touro. Eu fico para trás. Eu comprei hoje um touro de 5 pontos. Tá. Estou feliz da vida com o meu touro que eu comprei de 5 pontos. Daqui a 5 anos, a população que gerou esse touro melhorou também 5 pontos. Então, ele que era 5 pontos passou a ser 0. É um touro que já não é mais melhorador. Daqui a 5 anos, ele é um touro multiplicador, mas ele não melhora mais nada, porque a população já está em outro nível produtivo. Aí a gente se lembra do frango, do porco, que muda a sua genética dentro do mesmo ano de atividade, ele já muda a genética. E nós só mudamos genética de ano em ano devido ao período gestacional das nossas matrizes. Então, nós não podemos errar, nós não temos a possibilidade do erro dentro da pecuária. Quem faz isso, literalmente, vai ficar para trás. Você vê que coisa, né? Mesmo assim, ainda a pecuária aguenta desaforo, né? A gente vai engateando bem a passos lentos, mas mesmo indo devagar, a gente desponta absurdamente. Por exemplo, recentemente a gente bateu um papo no Giro do Boi, no canal Rural na televisão, e eu, naquela ocasião, eu anunciava que o rebanho, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, ao qual você faz um trabalho fantástico, tem Fazenda Segredo, Fazenda CRM e tantas outras fazendas integrantes da CIA de melhoramento, que nas últimas duas décadas, né, o rebanho do Mato Grosso do Sul reduziu 17%. Porém, a produção de carne, mesmo com essa redução, foi de 9% a mais crescimento. Para você ver, um pequeno impacto de uma genética melhoradora já muda a história de uma pecuária, de um rebanho, né? Essa história é bastante triste, porque, na verdade,
está acontecendo um crescimento da agricultura sobre as áreas pecuárias, principalmente naquelas áreas onde a ineficiência produtiva é muito grande. Então, nós falamos agora que aquele que não utiliza a tecnologia vai ficar para trás, ele vai ser engolido por outra atividade econômica. Porque o vizinho vai comprar a fazenda dele. Exatamente, porque ninguém vai ficar num negócio que não remunera. Claro. Ele não vai passar fome em cima de um capital milionário. Ele vai acabar saindo da pecuária. Então, a saída para quem gosta da pecuária, para quem quer ficar na pecuária, é a tecnologia. É usar a informação, e nós já temos muita informação disponível, que falta agora nós aplicarmos esta informação para que a gente possa modificar os patamares de produção da pecuária. E nós temos certeza, somos capazes de aumentar em muito os níveis de produção. Marcelo, pecuária dá dinheiro? Pecuária dá dinheiro. Agora, nós temos que entender que a pecuária mudou. A pecuária de hoje ela é diferente de 10 anos atrás e é muito diferente de 20 anos atrás. As margens se estreitaram, portanto é necessário muito mais gestão, é necessário muito mais visão de mercado, saber o que comprar, quando comprar e quanto pagar. Não podemos mais tratar a pecuária de uma maneira emocional. Ela tem que ser racionalizada a todo momento e muito mais ferramentas de gestão. Um programa de melhoramento, Mauro, ele faz dentro de uma fazenda o trabalho do RH dentro de uma empresa. Ele acompanha a performance dos colaboradores, aponta os melhores colaboradores e aponta os piores colaboradores, para que eles sejam substituídos. E, na verdade, o que faz um programa de melhoramento? A gente mede todos os animais, acasala melhor os animais superiores e descarta os animais inferiores ou os destina, por exemplo, para cruzamento industrial. E, com isso, nós vamos mudando o ponto médio daquele rebanho ano após ano, numa ascendência produtiva e, consequentemente, afetando a rentabilidade dessa fazenda. Recentemente eu recebi no programa, Marcelo, o grande professor Nenê Silveira, conhece, né? 80 e tantos anos, né? 60 anos dedicados à pecuária, um dos pais do super precoce e o dono daquela famosa frase, o boi que deixa dinheiro. Qual é o boi que deixa dinheiro, na opinião do Marcelo, em consonância aí aos preceitos da CIA de melhoramento? Existem 3 pilares importantes na pecuária de ciclo curto. E a gente não acredita em outra pecuária que não seja pecuária de ciclo curto. O primeiro pilar dessa atividade é a precocidade sexual. Se nós não diminuirmos o estoque de matrizes em relação à quantidade de bezerros que eu estou produzindo, eu não consigo fazer dinheiro na atividade pecuária de cria. Novilha que passar dos 15 meses já está fazendo hora extra, ela tem que estar prenha até os 15. Eu acho que nós temos realidades diferentes, mas ela não poderia passar de 18. Tá? A pecuária caminha para isso, ou 15 ou 18. Se a fêmea não emprenhar até os 18, já está errado. Ela está começando a custar caro para a fazenda. E mais, essa realidade seguramente será a realidade da pecuária em muito pouco tempo. Por quê? Pressão econômica. E eu não posso só ganhar dinheiro lá no frigorífico, eu tenho que começar a fazer a cria se tornar mais eficiente e deixar mais dinheiro na fazenda. E quando a gente olha a cria com lupa, né, mais de perto, o que acontece? A gente tem um estoque muito grande de quilos de vaca para produzir bezerros. E a vaca tem um problema, ela não cresce mais. E por que eu gosto da recria e da engorda? Porque o animal está em franco crescimento. O que eu tenho que fazer é passar uma parte dessas vacas da cria para uma idade mais jovem, onde ela produza bezerro e também crescimento. Ou seja, eu ganho na carcaça dessa fêmea e, ao mesmo tempo, estou produzindo bezerros. Então, é muito mais inteligente eu trabalhar com a precocidade sexual do que com a longevidade produtiva, por exemplo. Porque os grandes diferenciais entre a recria e engorda e a cria é essa imobilização de capital que eu tenho na cria.
E quando eu começo a trabalhar com precocidade sexual, eu mudo drasticamente essa realidade. Nós temos fazendas hoje, Mauro, que estão produzindo 500, 1.000 bezerros a mais com a mesma área e com o mesmo contingente populacional. Vai falar para ele que precocidade sexual não funciona. Como é que ele explica 1.000 bezerros a mais na mesma fazenda, com o mesmo sal, com a mesma mão de obra? É um incremento incrível, né? Da ordem de 30% na atividade dele. Volto a salientar. Nós não temos outra característica genética que impacte em 30% na produção, como a precocidade sexual. Perfeito. Primeiro pilar, então, a fêmea tem que emprenhar até o sobreano, os 18 meses, e permanecer na minha fazenda até os 6 anos e meio. 5 anos e meio. 5 anos e meio, perdão. 5 anos e meio. Segundo pilar. Precocidade de crescimento. Eu tenho que ter velocidade de crescimento. Cria e recria. Cria e recria. Eu tenho que crescer rápido. Porque cada vez mais a nossa atividade é encarada como uma atividade hoteleira. Eu tenho que aumentar o giro. E o nome do programa é sensacional para isso, né? O giro do boi. Tem que girar. E nós temos que fazer o boi girar. Ele tem que chegar rápido ao ponto de abate. Ele não tem que chegar mais pesado. Eu não tenho que procurar 24 arrobas. Tem que fazer hora extra no coxo, não. Eu tenho que diminuir o tempo de permanência dos animais na fazenda. Assim trabalhou o frango, assim trabalhou o porco, otimizando o tempo. Porque a área ela é restrita e é muito caro aumentar a área. Então eu tenho que aumentar o giro dos animais dentro da área que eu disponho para fazer mais resultado econômico. Então a velocidade de crescimento ela é fundamental para que a gente traga eficiência para a pecuária. E a velocidade de crescimento, Mauro, tem aí um outro aspecto importante. Tem muita gente que olha o bezerro pesado na desmama. Se ele não continuar crescendo em condições de pasto, ele não vira boi. Ele vira garrotinho. Então nós temos que ter uma curva de crescimento acentuada no pós-desmama, que é o momento mais crítico da vida do animal. Perfeito. Então eu tenho que buscar animais muito adaptados à condição ambiental que possam, nessas condições de campo, manifestar crescimento. Uma vez eu estava debatendo, me permita rapidamente, com um criador, que o foco dele era a venda de bezerro. Perfeito. Aí vendia, inclusive, ali na região de Camapuã, que é uma região tradicionalíssima na venda de bons bezerros, né? Aí eu falei, o que você tem preconizado aí na produção dos seus animais? Ele falou assim, peso ao desmame. Eu falei assim, mas não seria interessante você também analisar peso ao sobreano? Porque o cara que vai comprar, o invernista que vai comprar o seu bezerro, ele precisa que aquele animal continue desempenhando durante a recria. E você não está preconizando essa DEP. Ele falou, rapaz, você tem razão. Porque ele vai voltar a comprar de você no ano que vem. Mais do que ele se desmamar pesado, ele tem que continuar ganhando peso durante a recria para gerar mais rápido e ele mais rapidamente para engorda. Você acredita que ele começou a usar DEP na safra seguinte e hoje ele vende mais caro o bezerro dele? Porque o invernista está mais satisfeito com o produto que ele está comprando? Legal isso, hein? É legal e é muito importante que a gente não pode fazer um negócio que seja só bom para a gente, tem que ser bom para o cliente da gente. Exato. O usuário da nossa genética tem que estar satisfeito com o resultado que os animais produzem. E só 25% dos animais são bons de crescimento até a desmama e ao pós-desmama simultaneamente. Mas é muito pouco isso. É muito pouco. Por isso que a pressão de seleção é um dos pontos fundamentais dos programas de melhoramento. Nem tudo que é controlado vira touro. Isso deveria ser a tônica de toda a pecuária. Uma alta pressão de seleção faz com que você movimente a curva média do rebanho com mais intensidade, com mais rapidez. Então, se eu estou usando um touro que está no 0,1% da população para uma característica e estou usando um outro que está nos 30%, o impacto de um e de outro na população vai ser diferente. Porque a pressão de seleção aqui foi diferente. Então, quanto maior a pressão de seleção, maior o impacto da genética no seu negócio. Voltando aí à precocidade de crescimento,
esse seu amigo que usou por muito tempo aí as DEPs de desmama, ele estava fazendo um negócio bom para ele. Quando ele passou a fazer... bom para o cliente dele. Ele, com certeza, aumentou a percepção de valor do seu produto. E foi isso que aconteceu. E hoje, nós estamos enfocados em observar o peso ao abate. Quando a gente trabalha com o IFRIG, eu estou trabalhando o peso de abate, o rendimento de carcaça e o peso de carcaça quente. Ou seja, eu estou trabalhando diretamente em qual que é o resultado econômico do meu cliente através do índice frigorífico, que é um índice desenvolvido ao longo de 11 anos de pesquisa e desenvolvimento contínuo de indicadores do peso de carcaça quente, do rendimento de carcaça e qualidade de carne. Vocês monitoram hoje 109 rebanhos, né? São 109 rebanhos em avaliação genética. E vocês estão aí com uma média de rendimento de carcaça muito bacana, acho que beirando os 57%, é isso? 56,5% entre estes animais que participaram do projeto. Só que é importante salientar. Muito bom. A nossa média, ela remonta 11 anos de coleta de informações. O rendimento de carcaça de 11 anos atrás é muito diferente de hoje. Hoje, nós temos muitos animais que ultrapassam os 60% de rendimento de carcaça. 60% de rendimento de carcaça. É mesmo? É possível... Coisa dos Estados Unidos. É possível... Não. Os animais taurinos têm um rendimento de carcaça inferior ao zebuíno. O zebuíno tem uma proporção muito mais interessante de osso e vísceras, que são características que prejudicam o rendimento de carcaça. Então nós temos um trunfo gigantesco na mão, que é o recurso genético do zebuíno, para poder aumentar muito essa característica. Tem gente diminuindo o oferecimento de matéria seca para conseguir esse rendimento. Você tem alguma opinião formada sobre isso? O rendimento ele é uma característica multifatorial, Mauro. Quando a gente trabalha, até a dieta pode mudar, sim, o rendimento de carcaça, porque de acordo com a dieta, você aumenta ou diminui as vísceras. E vísceras é uma das variáveis importantes no rendimento de carcaça. Então, um animal que está, por exemplo, no alto grão, ele tende a ter melhor rendimento de carcaça, porque diminui, todo o aparelho digestivo dele diminui, porque é uma dieta muito densa. Em contrapartida, dietas com mais fibra vão ter sempre um intestino mais desenvolvido, e isso prejudica, de certa maneira, o rendimento de carcaça. Mas isso, a parte, quando a gente fala de valores genéticos para rendimento de carcaça, isso já foi tratado, já foi considerado e já foi corrigido, né? Então é importante a gente pensar que o futuro do rendimento de carcaça do zebuíno brasileiro vai ser 60% de rendimento, não vai ser mais 55%, não. E a genética ajuda muito nisso. Ela é o canal para chegar lá. Ela é o caminho para chegar lá. Não tenha dúvida disso. É o início, vamos dizer assim, né, Marcelo? Vamos dizer que ela sozinha ela vai fazer milagre, né? Você é um veterinário. Você o que acontece, nós temos Mauro, problemas hoje eu tenho problema de doença, o que tem de boi com botulismo, clostridiose rodando por aí. E, sabe, você vê, eu trabalho há mais de 30 anos com pecuária, te conheço há muito tempo. Mas ela sozinha ela não vai andar. Tem coisas básicas que precisam ser feitas. Mas também a nutrição sozinha não vai fazer. Degradado que a gente tem no Brasil. A nutrição sozinha tampouco vai conseguir aumentar isso. A sanidade tampouco vai fazer isso. Ou seja, não há dúvida que nós estamos trabalhando com uma tríade importante na pecuária, que hoje, na verdade, já tem a outra variável, que é a gestão, muito importante para que isso dê certo. Bem-estar animal. Mas não tenha dúvida que você trabalhar com recursos genéticos defasados, a melhor nutrição do mundo não vai ter efeito. Verdade. Caso contrário, a avicultura e a suinocultura já teriam parado com o investimento em genética. E pelo contrário, eles que aceleram muito. E o terceiro pilar dessa pecuária de resultados, a pecuária de ciclo curto, sem dúvida nenhuma, é a precocidade de terminação. Nós precisamos de animais que tenham uma melhor proporção de gordura, de cobertura de gordura na carcaça. Por quê? Porque a cobertura de gordura possibilita a terminação de carcaça precoce e o envio do animal mais rápido para o abate. A cobertura de gordura também possibilita, essa cobertura de gordura vai possibilitar também a puberdade, que é a entrada da fêmea na reprodução.
não há dúvida que as curvas de crescimento... Aí eu dei a volta no ciclo. Aí eu volto lá no primeiro pilar seu. E aí você começa a enxergar que esses 3 vetores, eles interagem. O animal tem que crescer, tem que ter cobertura de gordura, tem que ter precocidade sexual e tem que ter velocidade de crescimento para poder ir mais cedo para o abate. E é neste giro que nós adquirimos uma velocidade tal que a pecuária ganha competitividade. E é aí que a gente está enfocado, acreditando que nós temos condições no Brasil e em todo o mundo tropical de levar o Nelore como sendo uma das principais raças de carne do mundo. Do mundo. Mas aí, tá, tudo bem, você me convenceu. Marcelo Almeida, meu amigo de longa data aí, um grande defensor aí da pecuária de ciclo curto, do giro rápido do boi. Ah, mas a CIA de melhoramento só produz 8 mil touros por ano. E a gente precisa de o quê? 300, 400 mil? Olha o nicho de mercado aí para esses caras aí que estão querendo ganhar dinheiro na pecuária. Produzir touro bom. Exatamente. Existe hoje uma potencialização de todo esse trabalho, Mauro. Por exemplo, no passado, nós tínhamos 50% de filhos de inseminação. Eu estou falando do passado, estou falando apenas 10 anos atrás. Hoje, 86% dos bezerros nascidos e avaliados na CIA de melhoramento são filhos de inseminação artificial. Há 10 anos atrás, eu tinha 1% de filhos de transferência de embriões dentro dessa população. Hoje eu tenho 11,5% de filhos de inseminação artificial dentro dessa população. Ou seja, hoje o meu repasse de touros dentro da população da CIA de melhoramento ele é insignificante. Então a gente aumentou muito a velocidade de progresso genético. É por isso que a CIA de melhoramento caminha a uma velocidade superior a 1 ponto de índice CIA por ano. Por isso que eu tenho que substituir os touros com 5 anos de idade para evitar os problemas de consanguinidade, ou seja, um touro cobrindo suas filhas e trazendo um novo material genético mais atualizado para dentro da fazenda. Você não utiliza o seu telefone celular por mais de 5 anos. Muito menos, você não utiliza por mais de 2 anos. Por que eu usaria um touro, né? E por que você utiliza o touro, que é o investimento para atualizar todo o seu parque fabril, né? Todas as suas funcionárias são atualizadas do ponto de vista genético a partir do investimento que você faz no touro, sendo que ele tem prazo de validade. E o prazo de validade não tem nada a ver com a capacidade de cobrir uma vaca e fazer bezerros. Tem a ver com a genética dele ficar ultrapassada em relação ao que acontece hoje na pecuária. Então a gente tem que passar a entender que o investimento de genética é o seguro que você paga para manter-se atualizado com o que está acontecendo na pecuária. Numa estação de monta, um touro desse se paga? Não. O touro precisa de mais tempo para pagar o investimento que está sendo feito na aquisição do touro. Nós temos uma conta que ao longo da sua vida produtiva, um touro vai deixar entre 100 e 110 produtos na fazenda. Tá? Esta é a conta. O valor do touro tem que ser diluído sobre esses produtos e o valor residual do touro, ou seja, quanto que ele vale lá no final dos 5 anos, quando eu vou descartar esse touro e colocar outro touro no lugar. Pode fazer a conta que você quiser, que esta atividade ela é rentável. Senão a gente não teria o mercado de touros que nós temos no Brasil hoje. Você pode ligar a sua televisão, em qualquer dia do ano você vai encontrar um leilão de touros acontecendo. Isso é uma prova que a produção necessita desse produto e quanto melhor for esse produto do ponto de vista genético, melhor é o retorno sobre o investimento. Duro, Mauro, é você comprar um touro que ele vai produzir 110 filhos na vida dele e não vai aportar nada. O resultado dele é 0. Ou seja, é igual o bezerro que você tinha na fazenda. O touro se paga quando ele coloca acima do que você já tinha na fazenda um diferencial genético. E é assim que ele se paga mais rápido. Como é que você convenceria o nosso ouvinte agora, o criador, que sempre usou o boi de boiada na sua vacada, a mudar a sua ideia, a passar a usar um touro melhorador na sua vacada, na sua novilhada? Eu usaria a analogia. A analogia, para mim, é o que vai mais funcionar para ele
ele olhar para o frango, ele olhar para o porco, ele olhar para a soja, ele olhar para o milho. Estas atividades econômicas não estariam de pé se não fosse o suporte da genética. Então, quando a gente pensa nisso, nós temos que passar a aplicar genética na nossa atividade, para que eu continue na atividade daqui a 5, 10, 15 anos. Ou seja, ela que vai trazer a perenidade, a estabilidade para essa atividade econômica. Então, eu tenho que estar trabalhando com o que há de melhor e mais eficiente na pecuária, para que eu possa também me tornar mais eficiente e economicamente, do ponto de vista econômico, eu tenho que ser mais rentável. Porque custo é como unha, Mauro, não para de crescer. Então eu tenho que aumentar a minha produção. É verdade. Quer ver uma outra coisa interessante que eu vou tentar fazer uma analogia aí para tentar convencer esse cara que está nos ouvindo lá a mudar a ideia dele, a opinião dele de, na próxima estação de monta, ele pegar o bezerro ponta de cabeceira lá do lote dele e jogar na sua vacada. Os custos de produção no confinamento no ano passado, chegou em 2023, chegou aquela estratosfera de cerca de 90% no confinamento. Deu uma melhorada esse ano, está aí beirando 80%. Aí o cara fala assim, rapaz, eu tô botando uns boi lá no confinamento, mas come, meu ponderal, meu GMD não dispara de jeito nenhum. Segundo o pessoal da Apta, lá o Flávio Gustavo, é o boi ladrão, o boi que faz hora extra no coxo. Eu tenho genética hoje, se eu pegar um desses 8 mil touros que vocês da CIA de Melhoramento colocam no mercado, eles mudam essa realidade? E rapidamente, na primeira geração de um touro... O primeiro giro de um coxo, ele muda? Muda. E muda nesses aspectos que eu te disse. Numa maior velocidade de crescimento, numa maior velocidade de terminação. Porque tem muito boi, Mauro, que passa o tempo e ele não consegue terminar a sua carcaça no confinamento. Ele fica caro. Porque ele come e não coloca gordura. E é caro, gente, essa comida. E se é uma comida cara, o quanto antes eu chegar ao peso de abate com a terminação de carcaça adequada, eu estou pronto para liquidar a fatura e passar os cobres, né? Uhum. Realmente colocar esse potencial dentro do meu bolso. Enquanto isso, ele é só potencial. Então, na primeira geração, a gente tem impactos gigantescos já, de acordo com o valor genético que a pessoa utiliza. Se eu estou usando um touro de 5 pontos, de 10 ou de 15, eu tenho uma arroba de diferença por cada filho produzido se eu trabalho com um touro de 5 ou trabalho com um touro de 15 pontos. E é por isso que o mercado busca os melhores reprodutores. Por isso que ele paga pelos melhores reprodutores. Porque o impacto econômico no resultado é outro. O potencial genético é outro, porque a pressão de seleção levou esses animais a um nível de excelência produtiva que, quando ele é colocado sobre suas matrizes, ele traz um impacto imediato já na primeira safra. Vocês são campeões também em avaliar os animais através de genômica, né? Por que o criador deve confiar na genômica, Marcelo? A genômica tem 2 aplicações muito importantes, Mauro. A primeira é trazer mais confiabilidade. Hoje, quando eu pego um animal sobriano, faço genômica nele, a precisão, a acurácia, a certeza que eu tenho daqueles números que eu estou produzindo, ela é de 70,78. Isso equivale a 22 filhos nascidos. Qual que é a vaca na nossa fazenda que tem 22 filhos nascidos? Nenhuma. Então você começa a ter uma pecuária de precisão a partir do uso da genômica. Então isso muda drasticamente a qualidade das doadoras que vão para produzir embriões, muda drasticamente a qualidade dos touros jovens que vão doar sêmen no programa de teste de progênie da CIA de Melhoramento, e todos os touros que nós marcamos hoje necessariamente são genotipados. Portanto, quem está comprando essa genética está levando para casa muito mais segurança no seu investimento. Outra aplicação da genômica é para as características de difícil mensuração. Por exemplo? Por exemplo, o IFRIG. Como é que eu vou tirar um pedaço da carne do animal vivo
para estudar a maciez dele? Impossível. Então eu tenho que ter isso feito em outros animais e, por semelhança de composição genética, eu encontro os animais que são responsáveis por aumentar o rendimento de carcaça, por aumentar o peso de carcaça quente, por aumentar a maciez de carne, ou seja, características relacionadas à atividade frigorífica, bem como as características de retorno maternal, que no passado eram medidas só sobre touros velhos, porque eu precisava de uma filha do touro chegar aos 5 anos de idade. Aí eu começo a remontar a idade do touro, a gestação, a idade da vaca. Quando eu descobri que um touro era bom pai de fêmeas, ele tinha 8, 9, 10 anos de idade. Hoje, um touro com 20 meses de idade, eu já tenho uma figura muito clara de como ele será com relação à qualidade das filhas que ele produz. Isso é absolutamente disruptivo. Isso é uma nova realidade na pecuária que nós precisamos começar a empregar no dia a dia do produtor para que ele possa tomar as melhores decisões para o seu negócio. Marcelo Almeida, da CIA de Melhoramento, grande Marcelo. Ô Marcelo, fala uma coisa para mim, rapaz. Eu gosto de polêmica aqui também. Aquela velha história, aquela velha disputa entre animal PO e ceipado. Espero que tenha acabado esse trem aqui no Brasil. Você tem uma opinião formada sobre isso? Essa polêmica sempre vai existir. E é muito fácil entender por quê. Porque existe dinheiro envolvido nessa discussão. Quando há interesse econômico, as paixões são outras, não são aquelas decifradas pela luz da ciência. Quando nós estamos olhando para a genética, e novamente eu faço o paralelo com o frango e o porco, e eu te pergunto, qual que é o registro do porco, qual que é o registro do frango? É óbvio, Mauro, que toda a genealogia está controlada no porco, no suíno e no bovino seipe. Porque é preciso controlar a genealogia para fazer um bom programa de melhoramento genético. Mas só a genealogia não é capaz de me assegurar o que esse animal vai produzir. Então, genética está um passo, ou melhor, está muitos passos além do controle genealógico. Não quero aqui tirar o mérito das associações e da importância da fixação de raça. Só que genética é um outro capítulo. Genética se trata de medir e analisar à luz da ciência, do conhecimento científico. É por isso que a avicultura está onde está, a suinocultura está onde está, e é por isso que nós estamos aonde estamos. Mas tem mais para a gente chegar, é claro, muito mais, né? Muito mais. Eu acho que nós apenas começamos a quebrar a inércia do Nelore brasileiro. Nós temos uma infinidade de aspectos para melhorar no rebanho seleção e principalmente no rebanho produção, que é onde nós mais precisamos do emprego da genética, dos animais provados, dos animais avaliados nos sumários e que lideram aí as características produtivas mais importantes para o pecuarista. É verdade. Bom, agora em 2024 a CIA de Melhoramento está completando a sua primeira década, isso, né? Faz um apanhado para a gente da evolução desses 10 anos, como é que surgiu lá. Aliás, eu queria mandar um abraço para o seu Adilton Boff, lá da Fazenda Segredo, lá de Mato Grosso. Esses dias eu passei por frente da fazenda, quase que eu parei lá para tomar um tereré com eles, tomar um café lá. Mas estava atrasado, estava na correria. E os caras ganharam aí ganham um ano após o outro lá, por exemplo, o maior julgamento de carcaças da raça Nelore do mundo, que é o da CNB, né? O programa de julgamento de carcaças da Nelore, né? E eles são os caras que usam há muito tempo, acho que são os precursores também, né? Precursores da CIA de Melhoramento. 10 anos agora? Não. Na verdade, a Fazenda Segredo já está conosco há 23 anos de melhoramento genético. Há muito mais. Há muito mais. O surgimento da CIA. Ela surgiu como um movimento de acelerar todo o programa de melhoramento genético. Os pecuaristas se reuniram em torno do tema do melhoramento genético e têm conseguido avançar muito em vários aspectos quando o assunto é evolução genética. O primeiro deles é a aplicação da genômica. A CIA de Melhoramento foi o programa pioneiro em colocar todos os seus touros produzidos genotipados no mercado. Então, desde... Esses 8 mil que vocês colocaram esse ano,
Genotipados? Todos. 100%? 100% genotipados. Beleza, hein? Desde 2016, todos os touros produzidos pela CIA de melhoramento têm genômica. Quer dizer que todos os touros que nós colocamos no mercado têm uma auditoria no pedigree desses touros. Ou seja, se houve algum erro de informação, foi corrigido a partir da genômica. Eu tenho certeza absoluta de quem que é o pai desse produto, portanto, a genealogia desse produto está garantida e, consequentemente, checada a maternidade desse produto. Isso é uma conquista enorme. Hoje são 220 mil animais genotipados, colaborando para uma equação de predição que me dá 0,78 de acurácia, ou seja, 22 produtos equivalentes progênios para cada animal genotipado. Em 2030, esse número será equivalente a 40 produtos. Ou seja, pelo crescimento dos animais genotipados, a nossa equação de predição vai ser capaz de predizer o equivalente a 40 filhos avaliados de uma vaca, de um touro jovem ou de qualquer indivíduo que faça a nossa genotipagem. Isso vai ser uma mudança absoluta no nosso negócio, por isso que nós acreditamos que a transferência de embrião, por exemplo, vai crescer ainda mais. Então a gente imagina hoje que mais de 20% dos nossos produtos serão filhos de inseminação de transferência de embriões, devido à precisão que nós vamos identificar as melhores vacas do rebanho. E hoje no mundo do leite, o touro é menos importante do que as vacas, porque a gente sabe hoje que a genética que muda o jogo está nas vacas, não está mais nos touros, que elas são capazes de produzir touros superiores. Outra grande contribuição conquista, né, na verdade, ao longo desses anos foi o desenvolvimento do índice frigorífico, mudar o patamar, mudar a discussão, sair do peso de sobreano e começarmos a falar sobre rendimento de carcaça, peso de carcaça quente, que influi diretamente na rentabilidade do nosso produtor. Nós não estamos mais falando de potencial, estamos falando de realidade, de touros que são capazes de impactar positivamente nesses indicadores. E, além disso, pesquisa. A CIA de melhoramento sempre tem uma linha forte de pesquisa. Nós somos um programa de melhoramento que tem, por exemplo, dados de emissão de metano dos nossos animais. Há 2 anos consecutivos que nós fazemos medições de metano em parceria com a Universidade de Wageningen, na Holanda, com teses de mestrado e utilizando a informação genética versus a emissão de metano e calculando o que será isso no futuro. E nós temos, com certeza, muita informação para trazer para o mercado. E numa próxima oportunidade, tenho certeza que a gente vai estar discutindo sobre isso. O boi verde, o boi que é ainda mais sustentável do ponto de vista ambiental. O boi que deixa dinheiro e o boi que ajuda a perpetuação da nossa espécie, né? Estamos falando em redução de metano e nós estamos falando ambientais, em otimização dos recursos naturais, né? Um animal mais eficiente, ele otimiza tudo isso. E é importante nós pensarmos sobre todos os aspectos ambientais, porque somos diuturnamente atacados. Sem conhecimento científico, não há como fazer defesa de narrativas. Não adianta criar outra narrativa. O que cala uma narrativa é uma evidência científica. Porque contra uma evidência científica não há discussão. É ponto, né? Acabou-se a discussão. Nessa reta final da nossa prosa aqui, meu amigo Marcelo Almeida, vamos ajudar o criador a fazer um checklist agora para ele não errar nessa estação de monta. Vamos ajudar ele? O que ele deve fazer agora? Que touro que ele deve escolher? Olha a sua vaca, olha o seu material para inseminação, faz andrologia no touro. Vamos fazer um checklist rapidamente para ajudar o criador a não errar nessa estação de monta, lembrando que o ciclo está virando. A prenhez de hoje é o bezerro de 25, é o boi gordo de 26, e até lá muita coisa vai rolar, né? E pode mudar com certeza o mercado. Eu fico muito alegre em ver que muita gente já fez sua reposição de touros no ano de 2024, aproveitaram as condições de mercado e fizeram grandes compras. Foi bom o mercado de touros esse ano no Brasil? Foi um bom mercado de touro. Que ótimo. Mas principalmente levaram qualidade genética para poder
fazer sua reposição de touros. A primeira sugestão que eu faço é: identifique a sua dor. Tá? O que o seu rebanho não está performando? No que ele não está performando? Os touros hoje têm indicadores para tudo. Nós podemos, através da identificação do seu ponto fraco, direcionar a melhor ferramenta para a correção desse problema. Se é precocidade sexual, se é habilidade materna, se é crescimento pós-desmama, enfim, se é índice frigorífico. Hoje a informação está disponível, mas nós não podemos mais viver a época de pegar o touro líder de sumário e achar que ele vai resolver tudo. Se o meu problema não é o ponto forte daquele touro, eu não estou resolvendo o meu problema com muita velocidade. Eu preciso começar a usar os touros específicos, mas para isso eu tenho que fazer uma análise crítica do meu negócio e enxergar aonde eu estou perdendo dinheiro, porque esse tem que ser o primeiro ponto de ataque. Tá? Então, primeiro, identificar as suas necessidades. Mas para isso eu tenho que arrebanhar minhas fêmeas e saber o que está acontecendo lá. Eu tenho que ter gestão. Achei o touro, mas e aí? E a fêmea nesse... Aí eu tenho que ter gestão, eu tenho que identificar o que é que está, qual que é a minha dor. Porque os touros, a solução genética, ela tem que ser mais dirigida para esse ponto focal, para esse ponto de mudança. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, avaliar a eficiência reprodutiva do seu rebanho. A sua eficiência reprodutiva do rebanho ela depende de duas variáveis: a qualidade e o estado nutricional das suas fêmeas. Score das suas vacas, a alimentação. E a segunda variável importante, a qualidade dos seus touros. Atenção para a idade dos seus touros. Atenção para a diferença de idade dos seus touros. Touros jovens não devem trabalhar junto com touros zerados. Nós vamos aumentar a perda de touros por trauma, por brigas. E quando eles estão brigando, eles não estão trabalhando, gente. Nós precisamos colocar os touros para trabalhar, para fazer bezerro. E as fêmeas tudo por ali, louca para ser enxertada e eles quebrando o pau. E eles quebrando o pau. Não pode. Então nós temos que otimizar touro o manejo. Por era. O manejo de touro é uma ciência. A gente precisa fazer isso com mais precisão. Não dá mais para simplesmente abrir a porteira e jogar os touros nas vacas. E o terceiro ponto nesse manejo de touros é importante: reunir as vacas. Os touros precisam ter contato com as vacas. A identificação de cio, Mauro, é uma característica visual. Esse negócio que o touro vai farejar a vaca, isso é coisa do passado. Nós precisamos dar a oportunidade dos touros encontrar as vacas, principalmente quando nós tratamos de invernadas grandes ou de invernadas sujas, ou lotes muito grandes, que as vacas começam a formar subpopulações, subgrupos. Uhum. E não necessariamente com um touro dentro daquele subgrupo. Então nós precisamos reunir os animais com a maior frequência possível para que o touro encontre as vacas. Ter contato. Exatamente, porque a detecção de cio é visual. Aquilo que ele não vê, ele não sente. Então nós partimos desse princípio. Essas medidas todas vão somando e vão melhorando muito a eficiência reprodutiva do nosso produtor, que ao final vai colher mais bezerros e bezerros de maior qualidade. Que decisão ele deve tomar em toura ou em semina? Quando que ele deve tomar essa decisão? Ele deve tomar essa decisão se ele está seguro da tecnologia. Teve muita gente que entrou na inseminação artificial e por dificuldades do passado de observar cio, tomou um trauma dessa tecnologia que não chega nem perto hoje. Hoje a realidade é outra. Hoje nós temos a IATF, que viabilizou e democratizou e expandiu o acesso à genética. Nós temos hoje uma classe de veterinários especializados em IATF e manejar um programa reprodutivo com muita eficiência nas suas fazendas. Procurem esses profissionais se você está entrando na tecnologia. Entre acompanhado por alguém que tenha know-how. Não vá aprender batendo cabeça porque é caro. Se acompanhe de um profissional que saiba fazer e entregar resultados, que ao final da conta vai ficar muito mais em conta para quem faz o investimento. Então essa é uma dica que eu daria.
A tecnologia tem que estar ajustada para a sua realidade. Existem fazendas e algumas realidades que a gente pode falar assim, não está na hora de você fazer inseminação, é melhor você usar os touros provados e você vai caminhar para essa tecnologia daqui a 5 ou 3 anos, enfim, de acordo com a realidade de cada fazenda. E acreditar na ciência, né? Não há outra saída, Mauro. Acima da ciência, nós temos que estar na matemática. Quando a gente coloca números no negócio, seja no melhoramento genético, seja na gestão da sua fazenda, tudo caminha com uma outra dinâmica, um aspecto muito mais objetivo e racional. Nós precisamos tirar a emoção do negócio e fazer realmente da pecuária um negócio rentável. Bacana. Marcelo Almeida, médico veterinário, obrigado aí, mestre em produção animal, executivo da CIA de Melhoramento. Obrigado aí por essa prosa e apareça sempre aqui no Giro. E boa sorte pro criador, né? Nessa estação de monta. Muito obrigado, viu, Marcelo? Mauro, obrigado a você pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, conversando sobre pecuária e que nosso produtor seja mais eficiente nessa próxima estação e tome as melhores decisões e leve o seu rebanho adiante. Maravilha. Obrigado, viu, Marcelão? Obrigado a você. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.